E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito e dando continuidade aos vídeos de experimento de eletrônica da disciplina de Circuitos Eletrônicos 1, hoje eu vou montar o experimento de número 1, que consiste em ligar 3 LEDs numa protoboard em série com um resistor limitador de corrente, com uma fonte de tensão de 9 ou 12 volts. Eu defini para ser 12 volts em todos os meus experimentos. São 3 LEDs, um vermelho, um verde e um azul. Eu já tenho eles aqui. O resistor 9 volts para o vermelho 350 ohms, podendo ser de 360 até 470 ohms. Para o green e blue, que seria verde e azul, 300 ohms ou 330, que é o valor comercial mais próximo. Para 12, então é 500 ohms ou 510 até 560. E para verde e azul, 450 ou 470. Porém, há como calcular o resistor para qualquer fonte de tensão que você for ligar a esse LED, independente do valor. Só um detalhe interessante, obrigatoriamente tem que ser uma fonte de tensão e corrente contínua. Eles são muito sensíveis à inversão de polaridade. Não inversão de polaridade, mas tensão reversa, na verdade. Então, se tu ligar em tensão alternada, eles vão queimar. E apesar de ser um diodo, ele trabalha um pouco diferente do diodo retificador. E eu vou mostrar aqui como é que faz esse cálculo, porque depende muito da fonte de alimentação e não só da fonte, mas também da cor do LED. Cada cor de LED tem uma tensão de trabalho. E os materiais que eu vou utilizar aqui na bancada é um multímetro para eventualmente precisar fazer alguma medida, canetas, uma calculadora, se for optar por usar esses resistores, nem precisa calculadora, a protoboard, eu vou usar essa minha aqui da bancada, porém o funcionamento delas é o mesmo, independente do modelo ou tipo de protoboard. Vou usar uma pinça, um alicate de corte e um outro alicate. Por quê? Existem esses jumpers que facilitam a nossa vida para fazer a conexão física ali na protoboard. Esses jumperzinhos a gente compra na internet aí, já vem tudo pronto. Porém, eles deixam um aspecto muito feio na protoboard, eu não gosto, eles ficam, parece um ninho de rato. Eu uso esses aqui, que eu tenho bastante, eu trabalho com telefonia, então isso aqui a gente usa muito para fazer manobra em armário, e é o mesmo fio que tem naqueles cabos internos de rede de computador. Então tu desencapa lá, tem 4 pares, 8 vias, e tu pode usar. Ele é muito fácil de você manipular, dobrar ele, dar um outro acabamento, porém precisa de alicate para você poder desencapar e cortar no tamanho que você quer e deixar na medida. Esses aqui já não precisa, só que ele fica muito feio, então eu não gosto desses jumpers aqui, eu prefiro usar esses. E a minha fonte de bancada aqui, que é ajustável, então eu posso definir o valor de tensão que eu quero. Eu vou deixar 12 volts mesmo, porém se quiser usar com 9 por causa daquelas baterias que é mais fácil de encontrar no mercado, aí utiliza. E como é que funciona a tensão de trabalho dos LEDs? Na internet a gente tem várias tabelinhas, é só ir no Google aqui e digitar a tensão de trabalho de LED, você já tem um monte de tabelinhas prontas. 20 mA é a corrente máxima para cada LED, mais que isso ele pode queimar, principalmente se der um surto, um pico de energia, alguma coisa, ele vai queimar. Eu gosto de trabalhar no máximo 20 mA. E aqui já tem, ó, as tensões de trabalho, 1,8 até 2 volts, 2 até 2,5. É a única coisa que dá um conflito nessas tabelinhas, é as tensões de trabalho. Algumas dizem que é 2,2, 3,4, 1,8 a 2 volts, sempre tem esse conflito. Então o que eu faço? Normatizo a tensão do LED azul em 3 volts, do LED vermelho em 1,9 e do LED verde, olha só, tá com 3,4 aqui nessa tabela e essa outra tá de 2 a 2,5. Então eu uso o verde 2 volts, 3 volts para o azul e 1,9 volts para o vermelho, mantendo essa corrente. E eu vou mostrar como é que faz a continha aqui, que é bem fácil. Então, definidas as tensões, o LED vermelho 1,9 volts contínuo, a corrente vai ser 0,02 amperes ou 20 miliamperes, que é a mesma coisa, porém esse 0,02 facilita os cálculos. O verde 2 volts, a mesma corrente, e o azul que vai ser uma tensão um pouco maior, 3 volts, mas a corrente é a mesma. E o cálculo é o mesmo para todos. Então a gente precisa descobrir qual é a resistência do LED, que a gente vai chamar de RL. Ela é igual à tensão da fonte, VF, menos a tensão de trabalho do LED. Tudo isso dividido pela corrente do LED, que nesse caso aqui, ó, vai ser a tensão da fonte, que eu padronizei em 12 volts, menos do LED vermelho 1,9, sobre a corrente de 0,02 amperes. Assim facilita a conta. Para os outros também vai ser a mesma coisa. Para a gente descobrir a resistência do LED, tensão da fonte, menos tensão do LED, dividido pela corrente do LED. E para o azul não é diferente. Agora é só pegar a calculadora aqui, calcular. Então, primeiro o vermelho, 12 menos 1,9 dividido por 0,02. 505 ohms. Eu já vou anotar aqui o primeiro. 505 ohms. O LED verde, mesma coisa, 2,12 menos 2, que divide 0,02 amperes. 500 ohms. 500 ohms. Agora o azul, 12 menos 3,
que divide 0,02. 450 ohms. 450 ohms. Tá muito coerente aqui com os valores, vai de 500, 505 e 450. Eu vou ver qual é o modelo comercial mais próximo que eu tenho aqui em mãos. Eu vou utilizar ele. E eu tenho aqui de 540 ohms. Eu tenho até de 470, tem outros valores menores, mas eu vou utilizar esse justamente para não forçar esse LED vermelho para ele não queimar. Eu vou usar 540 ohms para os três. O que vai acontecer é que vai diminuir o brilho, principalmente do vermelho e do verde, do azul nem tanto, mas do vermelho e do verde vai ter uma leve queda no brilho, mas vai funcionar normalmente, só não com tanta intensidade. Então eu vou utilizar eles aqui. E eu só vou mostrar de forma rápida como fazer a leitura com o multímetro desse componente, desse resistor de 540 ohms, 5% de tolerância. Verde, azul e marrom. Como é que a gente faz? Aqui no multímetro eu vou selecionar essa opção aqui, ó, que é para medir ou verificar o valor de resistência ali de um resistor, né? O valor ômico. Ele não tem polaridade. Então, como ele não tem polaridade, eu não posso tocar com os dedos para não alterar o valor. 547, 551, veja que esse aqui está um pouquinho acima, e o terceiro 545, 547. Então está dentro da tolerância. De forma rápida, aqui na protoboard a gente tem esses furos que eles formam linhas e podem formar colunas também. Porém, só há ligação física entre as linhas, nesse sentido, na horizontal. Aqui na lateral, essa coluna há ligação física até aqui. Eu já deixei essa protoboard preparada há bastante tempo, ela é da bancada. Eu já tenho aqui uns jumpers já interligando toda a área que eu preciso para ser o positivo e o azul é o negativo. Porém, essas outras linhas aqui, elas não têm contato elétrico com nada. Então, esse furo tá contato elétrico físico até esse, então esses 5 aqui. Porém, essas linhas não se ligam por causa dessa imperfeição aqui, esse sulco na protoboard. Isso funciona para qualquer linha. Eu vou começar a ligar aqui os LEDs, então. Os LEDs, por sua vez, são componentes polarizados, ou seja, tem um terminal positivo e um negativo. E como que eu identifico? Se a gente olhar aqui no próprio invólucro do componente, aqui nessa casinha dele, a gente vai ver lá dentro que tem um terminal que tem uma seção reta maior, uma maior área. E onde há essa maior área é o negativo. Porém, há outra forma de identificar. Aqui na lateral dele existe um corte que a gente chama de chanfro. Nesse lado, aqui é uma bordinha maior e no outro não. Aonde tem esse corte é o terminal negativo também. Pode ver que coincide com a seção de maior área lá na parte interna, porque nesse de alto brilho é fácil de ver, mas quando o LED é difuso é mais complicado de olhar, então é mais fácil se basear pelo corte na lateral do que pela seção do terminal em si, na parte interna. E todos os LEDs desse formato ele tem o corte, ó, que coincide com o terminal de maior área. Esse é o terminal negativo, ou seja, esse chanfro, esse corte é o catodo do LED, porque o LED ele é um diodo também. Eu não sei se é possível ver, mas eu deixei todos os negativos para cá, negativo, negativo e negativo. Então aqui que é o catodo deles, onde tem esse chanfro. E agora eu vou começar a fazer a ligação. Eu vou escolher uma linha qualquer aqui, ó, e nessa linha eu vou pôr o anodo que eu vou ligar ao positivo. Eu posso escolher qualquer linha. Agora eu vou ligar o verde. Eu vou escolher uma de certa distância aqui para um não ficar atrapalhando o brilho do outro depois. Ok. Por fim, o azul. E assim ficou a conexão dos três LEDs na protoboard. Então, esse terminal aqui ele tem contato com todos esses furos, esse aqui com esses furos e esse com esses furos. Porém, não há contato com essa linha. E essa linha só há contato aqui, ó, contato elétrico. E está isolado dos outros furinhos aqui. Então, agora eu preciso ligar o resistor. Como o resistor está no catodo, que é esse lado, ele vai ligado ao negativo. Eu vou pôr um terminal do resistor aqui e o outro aqui. Vou fazer isso para os três LEDs. Eu vou pegar os resistores e vou dobrar dessa forma. Para mim não cortar os terminais dele, que apesar de ficar mais bonitinho, eu perdo o componente. Então eu posso reutilizar ele depois. Então eu vou dobrar assim. Vou escolher o primeiro aqui, ó, o vermelho. Espetei e espetei no negativo. A tensão que está no negativo vai vir, vai passar pelo resistor, continua aqui nessa trilha, vamos chamar assim, nesse sentido de condução e vai chegar no catodo do LED. Agora tem que fazer para os outros dois também. O aspecto não fica muito agradável, mas eu não condeno o componente. Então veja, os terminais dos resistores estão todos no negativo e já estão indo ao catodo de cada um dos LEDs. Só que se eu alimentar, ele não vai ligar, porque eu preciso ligar o anodo no positivo. Então eu vou fazer um jumper com aqueles fiozinhos ali. E eu vou ligar daqui, ó, dessa mesma linha, até no positivo aqui, ó. E vou fazer isso para os três LEDs. Fazer um jumperzinho daqui até o positivo. Aí sim, ele vai estar ligado ou polarizado diretamente. Para isso eu vou cortar um pedaço desse meu cabo aqui, não precisa ser muito grande. Se for usar aqueles outros jumpers prontos ali, não precisa fazer isso. Eu posso desencapar aqui 1 centímetro aproximadamente. Calculo mais ou menos a distância.
Eu corto aqui com 1 centímetro a mais, faço uma marquinha. Agora eu desencapo esse resto aqui. Dobro ele e vou fazer isso para os 3. O primeiro foi e o terceiro também. Então o positivo está vindo aqui, passa pelo cabinho, vem por aqui o sinal elétrico e chega ao anodo. No outro sentido a gente tem o negativo que vem, passa pelo resistor e dá no catodo. Isso para os 3 LEDs. Conforme está aqui no diagrama elétrico e aqui na protoboard, ó, a ligação aqui demonstrando como é que é feita a ligação. Negativo, positivo, anodo, catodo e o resistor em série entre o catodo e o negativo, limitando a corrente. Esquemático, ligação real e aqui como ficou. Agora é só fazer a conexão elétrica com a fonte. Vou ligar primeiro o negativo aqui, ó. Só morder com a garra jacaré. E agora o positivo. E olha só, ligou os LEDs, os 3. E consumiu aqui em torno de 37 mA. Porque eu calculei com o valor ali um pouco acima para os 3 LEDs, né? Como eu falei. E dá para perceber que o azul brilhou muito. Já o vermelho e o verde nem tanto, ó. A parte experimental dá para deixar assim. Porém, se quisesse mais brilho no vermelho, era só diminuir um pouco esse valor de resistência. Para 470, brilho intenso, médio e bem fraco o vermelho. Se apagar a luz, Alexa, apagar a lâmpada da bancada. Tudo bem. Olha só, mesmo assim o vermelho ainda brilha com pouca intensidade, só o azul mesmo, bem intenso. Então o primeiro experimento, ok, concluído. Agora ir para o segundo, que é instalar 3 potenciômetros em série com o resistor e o negativo aqui, ó, de acordo com esse diagrama. Pode ser um potenciômetro de 200, 100 ou 50K. Ela diz ali, adicione o potenciômetro em série com cada LED mais resistor do circuito anterior. Então esse vídeo eu estou encerrando aqui. Até o próximo vídeo com o segundo experimento.